A técnica da regressão linear é uma técnica que tem sido utilizada já há bastante tempo para quando a gente não tem uma fórmula para resolver um problema. A gente tem bastante dados que a gente consegue vincular a certas entradas e saídas. Por exemplo, você sabe que em 1400 aqui você vai ter lá uma leitura de 2.5. Você sabe também que em 400 você vai lá e faz a leitura e vai encontrar 2. Você sabe que em 200 você vai encontrar a leitura de 1.75 e você vai coletando dados até que você percebe que existe um certo padrão de distribuição dessas suas amostras, e esse padrão mais ou menos ele parece ser descrito por uma reta. Então você tenta encontrar a fórmula que descreve esta reta, e a partir dessa fórmula você pode colocar como input qualquer valor aqui intermediário que você não tenha ainda conhecimento, e você vai ter mais ou menos um valor aproximado aqui do seu eixo y, que será o teu resultado. Porém, se você observar com atenção, você percebe que aqui você tem mais dados na parte inferior desta reta, e aqui também tem mais dados na parte inferior dessa reta, e aqui tem dados mais na parte superior, apontando para a possibilidade de que talvez uma curva pudesse representar melhor esse tipo de dado aqui. Talvez uma curva parabólica ser ajustada corretamente. Se você pegar e ajustar essa curva direitinho aqui, talvez você consiga uma representação mais adequada desse teu problema. Então você faz um estudo e percebe que o seu coeficiente de determinação para uma reta, seu R quadrado para uma reta vai ser de 0,44, mais o seu R quadrado para um polinômio de grau 2 vai ser de 0,45. Então você continua aumentando o grau desse polinômio, tentando encontrar cada vez um grau de determinação mais próximo de 1. E se você se esforçar bastante, você consegue encontrar daí um polinômio que liga lá uma quantidade imensa de pontos, um polinômio de um grau absurdamente elevado que de repente liga todos esses pontos aqui. De alguma forma consegue ligar todos os pontos que você tem aqui, digamos, polinômio de grau infinito. Então, daí você imagina que você encontrou daí a fórmula que descreve perfeitamente esse fenômeno que você está tentando descrever aqui. Você diz, eu encontrei a fórmula perfeita para descrever esse fenômeno. Daí você faz uma leitura nova e de repente o seu novo dado aparece numa posição que essa tua fórmula não estava contemplando, e daí você chama esse fenômeno de overfitting. Você exagerou um pouco na sua interpretação, você está descrevendo um fenômeno que na verdade não existe. Então esse é o tipo de cuidado que a gente precisa ter quando faz a regressão. Porém, mesmo aqui nesse gráfico bastante simples, você já percebe que existem umas certas amostras que não estão tão próximos da nossa reta, e que estão jogando o nosso R para longe de 1. Pode ser ruído ou pode estar descrevendo um fenômeno que a gente não está conseguindo interpretar corretamente. Pode ser uma coisa nova que a gente não conhece ainda. A gente
simplesmente não consegue, você precisa de mais dados para saber o que é isso. Pode ser um problema do nosso equipamento de medida, pode ser um erro de leitura, pode ser muita coisa, né? Mas normalmente os dados são um pouco mais complicados. Por quê? Normalmente vão ter mais dimensões. Aqui eu estou trabalhando com essa dimensão aqui, né, que é a dimensão de tempo. Eu tenho uma dimensão aqui, né, e tenho uma outra, e tenho dados que estão numa outra dimensão Z aqui, né, que estão representados nesse eixo, nesse eixo aqui, né, que eles estão compactados de certa maneira, que aparecem aqui, mas na verdade eles estariam relacionados, né, a esses dados aqui. Então eu consigo perceber apenas visualmente que existe uma certa relação entre esses dados aqui e esses dados aqui. É um padrão que se repete e que se relaciona aqui, e que também esses dados têm uma certa tendência a declinar, que existe uma certa tendência aqui a aumentar aqui, seja lá o que for que está sendo medido aqui. Você consegue perceber que existe uma certa relação aqui, mas é que isso torna-se cada vez mais difícil de interpretar e tem muito ruído, né? Cada vez vai aparecer mais ruído e isso vai tornando bastante difícil de você interpretar. E quando você está alimentando o computador, todas essas coisas interferem na precisão dos seus dados, na sua interpretação dos seus dados, e você precisa desenvolver maneiras de lidar com isso. E Machine Learning é uma dessas ferramentas. Machine Learning é uma maneira de você lidar com uma parte que é muito trabalhosa, uma parte que é desgastante, trabalhosa e bastante inglória, automatizar essa parte de forma que libere você para fazer trabalhos mais interessantes, trabalhos que sejam mais recompensadores do que ficar simplesmente desperdiçando seu tempo observando dados. E também que permita você pensar em problemas que normalmente, se você ficar apenas olhando para esses dados de uma maneira muito restrita, não permitiria você pensar, né? Se você tivermos conseguir uma amostra muito grande de dados, talvez te dê, essa visão de todo te dê possibilidades de pensar problemas que antes não seriam possíveis e soluções que antes seriam completamente inviáveis de sequer ser imaginadas, né? O que nós pretendemos com isso é desenvolver técnicas que criem um modelo da realidade que sejam capazes de extrair informação útil desse modelo, e por útil significa que essas informações possam ser utilizadas no mundo real. Nós temos já uma ferramenta que é capaz de realizar esse tipo de coisa, que é o nosso cérebro. Ele é ideal, na verdade, para fazer esse tipo de coisa, tem feito isso. Foi selecionado evolutivamente por justamente ter estas capacidades, né? Então, entender como ele funciona nos ajudaria muito a melhorar essa nossa habilidade de interpretar dados, de entender a realidade e de podermos pensar soluções mais avançadas para os nossos problemas. Uma das áreas da computação, a simbolista, normalmente tende a pensar o cérebro como uma caixa preta, que então a única preocupação seria aquilo que entra e aquilo que sai, o input e o output. O que acontece aqui dentro não é muito interessante. O que é interessante é reproduzir o resultado, né? Reproduzir alguma coisa que mais ou menos lembra o que a cognição humana faz e otimizar e melhorar a partir disto, né? Essa abordagem normalmente diz que, fazendo analogia com a aviação,
porque observar o voo dos pássaros não ajuda no desenvolvimento dos aviões. Na verdade, acabou atrapalhando, porque bater asas não é útil para desenvolvimento da aviação comercial, né? Essa outra perspectiva, que visa realizar a engenharia reversa do cérebro, ela já pensa que essa analogia de asa de pássaros e asas de aviões não funciona muito bem, porque pássaros e aviões não interagem, e enquanto que cérebros e computadores interagem, pessoas interagem no seu dia a dia com computadores. Então é muito importante que a gente entenda como que o cérebro funciona, para que a gente faça tanto computadores que respondem melhor às pessoas, quanto que entendam os problemas que são úteis para a gente, que a gente entenda as respostas que os computadores produzem, ou seja, que a gente interaja melhor com esse tipo de tecnologia. E para a gente fazer essa engenharia reversa, a gente vai utilizar de ferramentas como a filosofia, a matemática, ciência da computação, psicologia, neurociências, mas também todas as outras ciências, todas as outras áreas do conhecimento que a gente vier a descobrir, que nos deem possibilidades de aumentar a nossa capacidade de entender o funcionamento dessa coisa aqui. E porque se a gente utilizar apenas um conhecimento, de ficar entrincheirado apenas uma ou duas áreas aqui, a gente provavelmente vai falhar nisso. Não é um conhecimento que se restringe a apenas uma abordagem, né? Isso já foi amplamente percebido, que se a gente se restringir apenas uma abordagem, a gente vai ter uma visão muito parcial das competências do cérebro, muito similar àquela perspectiva, aquela analogia de você tentar interpretar o elefante apenas analisando as partes, sem você integrar o todo, né? Então, o próximo passo que eu dou é fazer uma comparação daquilo que se chama de wetware, né, que é a nossa material biológico para fazer computações, com o hardware, que é a nossa tecnologia no seu estado da arte. Porque eu queria fazer essa comparação com relação a hoje, exatamente no nosso tempo, como que está essa relação. Em termos de número de neurônios, simplesmente, um elefante africano tem 267 bilhões de neurônios, enquanto que um humano tem 86 bilhões, né? Isso dá 4, 5 vezes mais número de neurônios. E enquanto que, se a gente considerar apenas o córtex, a baleia piloto tem cerca de 37 bilhões de neurônios, enquanto o humano tem 21 bilhões de neurônios. Isso é quase o dobro. Então, o número de neurônios talvez não seja tão relevante para as capacidades cognitivas, pelo menos não do ponto de vista humano. É uma coisa que a gente pode observar. Aqui tem uma imagem comparativa dos diversos cérebros de mamíferos. Até olhando rapidamente fica difícil de escolher o seu cérebro aqui nesse meio, né? Porque você percebe que tem cérebros que tem muito mais dobras do que o cérebro humano. Você percebe cérebros que parecem ser muito maiores. E aqui todos eles foram colocados numa mesma escala para parecerem bastante similares. Mas então a gente percebe que, de uma forma geral, olhando para o cérebro, ele não parece ser caracteristicamente muito diferente um do outro, né? Principalmente à medida que o poder cognitivo deles torna-se similar. Você pegando, por exemplo, dois macacos, não dá para se apenas olhando dizer a diferença cognitiva entre eles, e
colocando, por exemplo, uma baleia piloto em humano, você ficaria inclinado a dizer que a baleia piloto provavelmente seria mais inteligente que o humano. Então fica complicado você apenas analisando visualmente, apenas analisando por certas características externas, onde que está a grande diferença. E com relação ao hardware, em 2016, se considerar que existe uma relação entre número de neurônios e transistores, parece isso é um tipo de relação que se costuma fazer. Não estamos mais num tempo em que existe uma diferença significativa. Uma CPU hoje de 22 núcleos tem cerca de 7,2 bilhões de transistores e uma GPU tem cerca de 12 bilhões de transistores. Um coprocessador que é utilizado em servidores tem cerca de 8 bilhões de transistores. Um servidor pode ter vários desses daqui. Um computador doméstico pode ter uma CPU e normalmente duas GPUs, se você for utilizar ele para jogos ou para edição de vídeo. Então, um computador doméstico pode chegar a cerca de 30 e poucos bilhões de transistores. Isso rapidamente supera a quantidade de transistor no córtex humano. Então, se for meramente pelo número de transistores, esse número não é muita coisa. Aqui também tem para se perceber o valor de cada um desses chips. Um processador top de linha hoje cerca de $4.000, um coprocessador cerca de $6.000. Esse aqui é o coprocessador mais caro que é vendido pela Intel. E uma placa de vídeo custa cerca de $1.200. Esse valor é bom a gente memorizar porque ele vai ser bem importante mais para frente. Aqui tem a lei de Moore, que isso aqui já é bastante conhecido, mas apenas para apontar que existe uma certa marcha de evolução tecnológica. Aqui entre os anos 60 e 70 e alguma coisa, pouco antes dos anos 80, ele apontou para uma velocidade de dobrar a quantidade de circuitos a cada ano. E a partir dessa época aqui, ele notou que era necessário que se diminuísse a marcha para dobrar a cada 2 anos a quantidade de circuitos dentro de cada chip. E ele comenta aqui que mesmo diminuindo essa marcha, se espera que dentro de alguns anos, dentro de 10 anos aqui ele fala, né? Vários milhões de componentes deverão existir dentro de cada chip, estendendo a utilidade dos eletrônicos através da sociedade. Então, isso porque se você tem uma evolução nessa velocidade, né? Você começa com 2 e depois de um certo tempo você tem 4, depois de um certo tempo você tem 8, né? A sua marcha é exponencial, né? Então, eventualmente, mesmo que você comece com um número pequenininho aqui, de repente você vai ter um número imenso lá na frente, né? Aqui eu separei uma citação bastante poética do livro Turing's Cathedral, do George Dyson. George Dyson é filho do físico Freeman Dyson. E ele esteve, enquanto criança, no meio do desenvolvimento do computador, durante a pesquisa da bomba H e tudo mais. E ele faz essa colocação que funde um pouco toda a ideia da máquina de Turing e da relatividade de uma forma muito interessante, fazendo essa referência à lei de Moore. Vou tentar traduzir.
O tempo no universo digital e o tempo no nosso universo são governados por relógios totalmente diferentes. Em nosso universo, o tempo é um contínuo. No universo digital, o tempo, t, é contável em um número de passos discretos, sequenciais. O universo digital é marcado em seu início quando t é igual a zero e no final quando t para. Mesmo num universo perfeitamente determinístico, não existe um método consistente de se predizer o seu final a princípio. Para um observador no nosso universo, o universo digital parece estar acelerando. Agora, para um observador no universo digital, nosso universo parece estar diminuindo a sua marcha. Voltando a comparações, aqui nós temos as comparações das dimensões. Essa aqui é a imagem de um neurônio, aqui temos uma outra imagem de neurônios. Aqui é 50 micrômetros, aqui é 0,5 micrômetros, né? Então aqui temos o corpo celular, aqui temos a sinapse, dendrito, tá? Esse sinapse tem 20 a 40 nanômetros. A sinapse é esse espaço entre um neurônio e outro, entre o axônio e o dendrito. São de 20 a 40 nanômetros. Agora, o equivalente disso no meio de silício seria o gate do transistor. Agora a gente está na mesma escala de 20 nanômetros aqui. Então, nós temos aqui o gate tridimensional. Então, esse aqui é a barreira que impede a passagem dos elétrons, que é aberta ou fechada, exatamente como aqui na sinapse, E à medida que a gente tem aí por 2015 é de 14 nanômetros e é previsto 7 nanômetros para 2018, mais ou menos quando se prevê o fim da lei de Moore. Prevê porque a partir de 7, 5 nanômetros começa a acontecer a migração de elétrons, os efeitos quânticos começam a aparecer e o elétron começa a atravessar a barreira. Qualquer barreira que você colocar aqui começa a não mais impedir a passagem dos elétrons, então o gate não acontece mais. Tanto a natureza, quanto a nossa tecnologia não gosta muito desses efeitos quânticos porque eles quebram a lógica de funcionamento necessária para que as coisas funcionem, a lógica que é necessária para que os efeitos esperados aconteçam. E então, se tudo ocorrer como se espera, uma nova tecnologia precisa ser desenvolvida para, digamos, a marcha de desenvolvimento ser preservada. Caso contrário, a partir de então vai haver uma certa estagnação tecnológica. A gente vai ter que parar por aqui e passar a desenvolver de uma forma mais paralelismo, voltar a mainframes, algum outro tipo de tecnologia. Uma coisa que é uma vantagem para a tecnologia eletrônica é a velocidade com que esses gates podem mudar de estado, que é da faixa de 1 nanosegundo, enquanto que a velocidade para a transição aqui é de 1 milissegundo, Ou seja, a diferença aqui é de 1000 vezes 1000, Ou seja, 1 milhão de vezes mais
rápido, que talvez compense um pouco das limitações, né? Porém, obviamente, né, aqui você tem muito mais maquinaria funcionando, né, tem muito mais interações acontecendo nos dois sentidos, né? Esse mecanismo aqui é muito mais complexo, né? Tem muito mais coisas acontecendo, tem muito mais recursos, né? Vou comentar isso aqui, né? Que uma célula neuronal é incomparavelmente mais complexa que um transistor, né? Não dá para você fazer uma comparação, né? Se você, digamos, tentar simular um neurônio, você vai precisar de um núcleo de computação, de um computador como um núcleo desses daqui, um core desses aqui, para você simular desses 72 cores, para você simular um único neurônio, né? Então é muito mais complexo isso dentro de certos limites do que se considera, digamos, uma simulação boa o suficiente, né? Mas simulação, se você for simular, mesmo que você queira simular um chip de computador, se você queira simular, por exemplo, um Z80 dentro, que é um chip de 8 bits dentro de um i7, né, você, dependendo do grau de perfeição que você quer atingir com essa simulação, você vai acabar gastando toda a sua computação desse seu i7, né? Tipo, existe um limite que você deve considerar, tipo, não, essa simulação é boa o suficiente ou não, né? Então, se for uma simulação boa o suficiente, que a gente considera hoje boa o suficiente, você vai acabar gastando todo um core de um computador para simular. Mas uma unidade de computação é muito mais poderosa, pelo menos para fazer computações, do que um neurônio. Se você, daqueles 3.574 CUDA cores que você tem aqui dentro de uma plaquinha de R$1.200 dólares, você é capaz de fazer muito mais computação do que um neurônio inteiro é capaz de fazer, né? Uma outra coisa que você tem bastante vantagem nos neurônios é o número de conectividades, né? Aqui no tecnologia Broadwell, você tem 13 layers de interconexões entre os transistores, né? Eles são sobrepostos de forma que você consegue fazer 13 layers, e isso é o limite da nossa tecnologia. É bem difícil que a gente consiga mais do que isso, muito mais do que isso não temos nem ideia de como fazer. Enquanto que neurônios têm milhares de conexões, e quando eu falo milhares é de 10.000 a 30.000 ou mais, né? Outra vantagem que é bastante visível é o requerimento de energia, né? A exigência energética de um humano ativo é de 2 a 3.000 calorias por dia, sendo que a do cérebro é de 516 calorias para uma pessoa como a Suzana. Suzana gasta, afirma esse valor aqui. Então é um valor bastante modesto de energia para o poder computacional que o cérebro tem. Enquanto que um computador desktop, como esse da foto, vai gastar por dia cerca de 16.500 calorias, né? O que equivale mais ou menos a um ar-condicionado ligado 8 horas, para um ar-condicionado capaz de refrigerar uma sala de escritório, um quarto, por 8 horas vai gastar o equivalente de energia. E se você for considerar apenas a CPU e a GPU, não em full load, tipo, em consumo moderado, vai consumir cerca de 4.300 calorias por dia, e isso já dá só isso mais de 9 vezes a quantidade de um cérebro, e com o poder computacional infinitamente inferior, né? Porque se você fizer uma comparação com a
Esse aqui é a máquina que rodou o software do AlphaGo. O AlphaGo tem 1920 CPUs e 280 GPUs para conseguir vencer uma única pessoa. Então isso mostra o quão econômico é o cérebro humano. Precisou de toda essa quantidade de energia para vencer uma pessoa num jogo. Nesse slide aqui eu faço algumas ponderações a respeito de que essa procura pela reprodução das capacidades humanas utilizando meios tecnológicos não deve ser vista como um debate filosófico, mas como um desafio tecnológico, porque nós somos bastante incompetentes em ver esses problemas do ponto de vista filosófico. Um exemplo que eu cito é esse aqui, o turco, que era uma máquina do século XVIII, XIX, que jogava xadrez, que não jogava xadrez coisa nenhuma, tipo, tinha uma pessoa aqui dentro que movia as peças, né? E porque isso considerava-se, digamos, o máximo da capacidade intelectual. Então uma máquina poder fazer isso era considerado tipo algo espantoso, né? Então você cria uma máquina capaz de vencer o melhor jogador mundial de xadrez, né, o Deep Blue, e de repente o xadrez não é mais tão interessante assim, né? E você daí cria uma outra habilidade que você imagina que máquinas não são capazes de fazer, seja uma habilidade linguística, seja uma habilidade de fazer pesquisa, seja uma habilidade de equilíbrio. Se criam novos desafios que supostamente seriam impossíveis, e quando se tornam possíveis você vai dizer, mas é só matemática, foi feito por força bruta, a inteligência artificial não é tanto assim. A gente tende a perder o interesse quando a mágica que está por trás de certos fenômenos é desfeita, porque a gente tem a tendência a ver o cérebro como algo bastante mágico. A gente não sabe como ele funciona, então ele tem esse caráter mágico, e quando esse caráter mágico é desfeito, né, em uma máquina, ela perde interesse. E outra razão é porque a gente não sabe o que é a cognição, a gente não tem uma definição clara para esses termos como cognição, inteligência, consciência. Então existe uma tendência a gente criar armadilhas metafísicas e ficar andando em círculos atrás de palavras, ao invés de criar soluções para esses problemas. E outro caso é se prender em experimentos mentais, como o experimento mental que a gente sempre discute, que é o do quarto chinês, que você cria uma relação de exclusão entre sintaxe e semântica, né? E essa é uma relação que é criada de exclusão, né? E eu até concordo que quando você tem no papel uma coisa sintática e semântica realmente são excludentes, mas quando você implementa o seu código, né, aquele código é implementado no hardware, ele já não é mais sintaxe pura, ele tem uma certa semântica, né? Então é complicado você separar a sintaxe e semântica tanto quanto o nosso amigo lá estava tentando. Como é que é o nome dele? Chinês. Enfim, estava tentando separar, né? Porque você poderia dizer a mesma coisa aqui, que aqui está apenas realizando, o neurônio está apenas realizando operações mecânicas, tá? Esse exemplo é o Ray Kurzweil que dá, né? Está apenas realizando operações mecânicas, está movimentando íons e outros
componentes químicos, então aqui só existe sintaxe, não existe nenhuma semântica. Então como que surge a semântica em certo momento, né? Então realmente é uma armadilha. A gente tem a tendência a ver em experimentos mentais coisas como em preto e branco, né? Quando na verdade as coisas são um pouco mais complicadas do que isso na realidade. Então a gente entra no centro da discussão, que é o nosso modelo do funcionamento do cérebro. Porque até então nós tínhamos uma ideia de que o corpo era mecânico, e essa ideia já remonta lá de Descartes, e o cérebro é mecânico, mas a gente não tinha um modelo para propor como esse cérebro mecânico podia mecanicamente fazer pensamentos, né? E aqui ele propõe, McCulloch e Pitts propõe um modelo que tenta unir a ideia do cálculo preposicional, a máquina de Turing e a noção de sinapse de harmônica Hall para produzir essa mecânica do pensamento. De harmônica Hall ele vai aproveitar essa ideia de tudo ou nada da sinapse, né, que é a ideia do neural spike, né, que vai acumular os inputs e fazer o disparo quando esses inputs atingirem um certo threshold. A máquina de Turing que ele vai se utilizar a partir do texto de Uncomputable Numbers with Application to the Entscheidungs Problem, e Proposition Cálculos do princípio matemática do Whitehead e do Russell. O Pitts e McCulloch criaram a ideia desse neurônio que pode fazer o output de 0 ou 1, né, a ideia do harmônica Hall, que vai possuir então um número de inputs excitatórios, apenas um input inibitório, que é representado por essa bolinha aqui, que é o input inibitório, e um valor de threshold, que é o valor que faria ele disparar. Outra coisa que acontece que é bastante interessante é essa flecha que faz essa realimentação aqui, que é o que implementa a memória, né? Então assim que acontece a memória. Uma coisa bastante notável aqui é que existe uma noção de tempo similar ao que nos computadores depois vai ser implementado como clock, né? Essa noção de tempo é que cada evento acontece passo a passo. Então no primeiro momento acontece o input, daí só no outro momento essa realimentação vai acontecer. Então isso permite que essa informação continue circulando. Essa representação aqui é uma representação moderna do que o Marvin Minsky vai dar. Isso aqui é o O, isso aqui é o E, e com o 0 seria o não, né? E essa aqui é a ilustração feita no próprio artigo de 43 pela filha do McCulloch. Aqui tem, digamos, os vários fenômenos que ele pode ser apresentado por essas células, né? Então ele vai mostrar que utilizando essas células você vai poder reproduzir a identidade, né? Então você entra com um aqui, sai com um aqui. Esse aqui é OU, né? Você implementa a função OU, aqui implementa a função E, e esse aqui implementa a função não. E combinando, você vai produzir redes mais complexas que vão poder implementar
circuitos que fazem funções mais elaboradas. Por isso ele vai dizer que cada rede computa uma função que é computável por alguma máquina de Turing. E uma máquina de Turing universal pode computar qualquer coisa que é computável por uma rede de McCulloch-Pitts. Isso é dizer também que esse mecanismo é uma máquina de estado finito. Eu acho que foi a primeira vez que alguém propôs uma máquina de estado finito, né? Nunca, não imagino que isso tenha sido proposto antes. Mais ou menos nessa mesma época, né, um pouco depois, 49, Turing estava tentando publicar um artigo no qual ele propunha uma máquina que fazia operações lógicas bastante simples. Ele chamava de Type A essas máquinas. E também é um modelo lógico, não são máquinas reais. Quando fala máquina, não está se falando de algo que existe, é apenas um modelo mental, um modelo hipotético, não mental, hipotético. E combinando essas Type A machines, você conseguia criar uma função lógica que é um gate do tipo NAND. NAND é e não combinado, né? E combinando e mais não, você pode implementar qualquer função lógica. Aí você iria organizar essas máquinas aleatoriamente e através de um processo de treinamento, e que seria ligar e desligar algumas dessas máquinas dessa rede, você faria com que ela produzisse qualquer função computável. É bastante similar ao que está sendo apresentado aqui, só que de uma forma completamente diferente. Então, essa é a ideia de modelo do brain, do cérebro, implementada pelo McCulloch-Pitts. Uma coisa que cabe notar é que eles não tinham nenhum conhecimento de engenharia, então eles não pensaram em aplicar isso a modelos de computadores, não pensaram em implementar isso em coisa alguma. Isso era para tentar explicar como que o cérebro produz o que ele produz, pensamentos, lógica, etc. Eles não conheciam também a teoria da informação do Shannon, né? E com isso eles conseguiram basicamente criar um modelo em que possibilitava fechar a ferida do dualismo, né? Pelo menos um modelo bastante prático para você pensar esse problema sem recair novamente no dualismo. O paper que eles escreveram não foi muito bem recebido, principalmente porque a linguagem que eles utilizaram foi absurdamente difícil de ser interpretada. A revista que eles publicaram, a revista de Zoologia, não é particularmente afeita a esse grau elevado de matemática. Então levou um pouco de tempo para esse paper ser apreciado, mas eventualmente acabou chegando ao conhecimento do pessoal da engenharia que estava trabalhando no desenvolvimento do computador, principalmente do von Neumann, e que sugeriu o uso das válvulas, né, no lugar das células dos neurônios, como se fossem neurônios artificiais, né? E essa ideia dele de criar redes de neurônios parece que impressionou ele bastante, e unido, né, aquelas operações binárias, né, aquelas operações binárias aqui, baseadas nas sinapses neurais, fizeram com que von Neumann optasse por abandonar o sistema decimal e
usar o sistema binário no desenvolvimento do novo modelo de computador que ele estava trabalhando na época. A mesma coisa foi feita por Turing por diferentes razões, parecendo uma tendência na época, mas parece que houve alguma influência desse texto, trouxe alguma influência, né? A influência aqui de Leibniz é bastante marcante, porque Leibniz que fez a demonstração de que você podia fazer cálculo proposicional utilizando o sistema binário. Então essa ideia do que o cálculo proposicional podia ser feito utilizando o sistema binário fez com que esse novo computador não fosse mais visto como apenas uma máquina capaz de fazer cálculos, mas que poderia, digamos, calcular proposições, ou seja, seria um sistema simbólico. E como que por que a válvula? Né? A válvula normalmente é um sistema que é utilizado para fazer amplificação, pelo menos nessa época é utilizado para fazer amplificação. Só que a partir de um certo momento, por um certo ponto, ela pode ser utilizada como ela vai ficar apenas ativa, né? Ou totalmente desligada, né? Então, se você usar apenas esses dois estados, ela pode funcionar como gates. O transistor funciona da mesma maneira, né? Vai funcionar dessas maneiras. Esse aqui gráfico na verdade é de um transistor, né? E justamente essa capacidade que o transistor tem de operar nesses dois estados que vai ser incorporado nos novos computadores e a partir de então ser a capacidade mais importante no desenvolvimento desse tipo de tecnologia digital. Em 49, Donald Hebb publicou um livro no qual ele propunha essa ideia sobre como que funciona, digamos, a aprendizagem. Ele expressou mais ou menos dessa maneira. Vamos assumir que a persistência ou repetição de uma atividade reverberatória ou traço tenta induzir mudanças permanentes nas células que somam a sua estabilidade. Quando um axônio de uma célula A está próximo o suficiente para excitar a célula B e repetidamente ou persistentemente dispara a ela, algum crescimento ou um processo de crescimento ou mudança metabólica tem lugar em uma ou ambas as células, de forma que a eficiência de A em disparar para B é aumentada. Essa imagem aqui de baixo é de um estudo feito com células do hipocampo de ratos bebês. Foi extraída as células e foram estimuladas em B, enquanto que em A não. O estímulo foi feito a partir do centro para as extremidades, né? Aqui então você percebe que houve, digamos, um crescimento de dendritos não muito marcante, enquanto que na que foi estimulada foi bastante marcado o crescimento de dendritos, né? Então, de fato, essa expressão, células que disparam juntas, se ligam juntas, parece ser observada de fato. E essa observação, essa ideia é incorporada então no desenho do perceptron, que é basicamente a mesma ideia do McCulloch e Pitts, incorporando a noção de pesos para cada um dos inputs. Você vai ter aqui os diversos inputs. Para cada input você vai ter um peso. E esse peso x0, esse input x0 vai ser igual a 1
E o peso e o W0 vai ser igual ao threshold, que vai controlar o ponto a partir do qual essa célula vai disparar. Tudo isso vai ser somado, tá? E vai ser alimentado nessa função. Essa função é a função degrau, né? E essa função degrau vai ser interpretada da seguinte maneira: se o resultado aqui for maior que 0, dispara. Se for menor que 0, não dispara. O resultado vai ser menos 1. Como que eu calculo essa soma? Simplesmente pego um vetor, multiplico pelo outro, eu tenho aí essa equação aqui, resolvo ela, alimento aqui, faço o teste e tenho o resultado. Enquanto lá eu tinha as funções prontas já dentro, aqui eu tenho que implementar então as funções. Então aqui eu posso mostrar como que eu implemento a função AND. A função AND eu estipulo que o peso W0 é 0, o peso W1 é 1, o peso W2 é 2. Então eu posso pôr qualquer input para x1 e x2. x1 1, x2 1, tenho o 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1. Então funciona como se fosse a função AND, que é verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso. Função OR, o que muda aqui é apenas o peso W0, que eu vou colocar 1. E todo o resultado vai ser alterado porque eu vou estar somando 1 nesse resultado, e vai me causar que verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Como que eu treino esse perceptron? Os dados têm que ser linearmente separáveis, tá? Então aqui eu tenho todas as minhas amostras positivas, aqui tem as minhas amostras negativas, elas têm que ser separáveis aqui. Se eu, digamos, tiver um ruído, digamos, tiver um dado que seja positivo, mas tiver classificado errado, tiver classificado errado aqui como negativo, eu vou, digamos, causar uma alteração dessa reta toda em uma certa direção. Então isso faz com que o treinamento nunca chegue à convergência. Então não pode haver ruído. Outra coisa que tem que acontecer é que o eta tem que ser muito pequeno. Muito pequeno é muito, muito, muito pequeno, para que seja garantida a convergência. E uma coisa que não pode ser é essa situação aqui, porque nós temos aqui uma situação que não existe nenhuma reta que eu possa passar aqui que separe os dois valores, porque eu precisaria, na verdade, de duas retas aqui para separar esses dois valores. E como não existe nenhuma função que seja descrita por duas retas, então um perceptron de um layer só não consegue aprender a separar esses valores aqui. Funciona mais ou menos assim para treinar. O perceptron são inicializados com valores aleatórios, exemplos são apresentados de forma a serem classificados. Se o perceptron classifica de maneira errada um exemplo, os pesos são atualizados. Como que se atualiza? Eu tenho o peso, e esse peso vai receber um novo valor de peso com um delta WI. Esse delta WI é obtido por a taxa de aprendizagem, que é aquele valor muito pequeno, multiplicada por t menos o. T é o valor que eu espero
que esse perceptron me dê de resultado, e O é o valor que de fato ele me está dando. Por exemplo, se eu espero que apresento lá uma imagem lá, e espero que o perceptron me diga sim, esse aqui é a imagem então o resultado vai ser 1. Então eu vou ter aqui 0, vai ser 1 menos 1, que é igual a 0. Então WI vai ser atualizado com WI, ou seja, permanece o mesmo valor. Mas se ele me dá um valor diferente, caso ele seja, se o valor que eu encontre lá seja valor diferente, seja, por exemplo, o valor que eu estou esperando é 1 e aqui eu tenho o valor 0,9, então aqui eu tenho 1 menos 0,9, eu vou ter o resultado aqui para alimentar lá, que vai ser 0,1. Então, e isso aqui vai ser multiplicado pela taxa θ, vezes θ. Que se eu, digamos, disser que θ é 0,1, então eu vou ter delta W vai ser igual a 0,01 mais WI. Então WI vai ser igual a WI mais 0,01. E vai ficar fazendo esse ciclo de B até C iterativamente até convergir, até ele aprender a identificar corretamente o que eu quero identifique. Em 69, daí Minsky e Papert publicam o livro Perceptrons, que é um livro bastante técnico, difícil de ler. Os que conseguiram ler dizem que é muito bom. Crítico a respeito de que exista uma única ideia por trás de todo comportamento inteligente. Ele é a favor de que a gente deve observar como que os diversos organismos resolvem seus problemas particulares ligados aos seus ambientes, como que eles fazem suas diferentes tarefas, e tentar reproduzir isso, tentar entender como que isso acontece, tentar usar esse conhecimento na inteligência artificial. Ele apresentou provas matemáticas sobre os perceptrons, que considerava uma forma muito inteligente de máquinas paralelas, e ele apontou as limitações dos perceptrons com apenas um layer. Com relação aos perceptrons mais um layer, ele achava que era muito difícil de treinar, então ele questionou a viabilidade desses perceptrons. Curiosamente, já existia nessa época que ele publicou, ele apenas não conhecia uma fórmula que permitia treinar perceptrons com vários layers. Apenas não era do conhecimento dele essa fórmula ainda. A publicação desse texto é apontada como uma das razões que levou à redução de fundos para pesquisa em inteligência artificial, o que se chama de AI Winter. Aqui eu faço uma comparação entre a programação tradicional e machine learning. Que na programação tradicional você vai ter o dado, o teu programa, você alimenta isso no seu computador, daí você tem a saída, o teu resultado,
enquanto que no Machine Learning você vai entrar com dados e também com um output, né? Você vai ter aqui, por exemplo, a imagem, por exemplo, que você quer do teu cachorrinho, e você vai ter aqui o tag, um cachorrinho, e você vai alimentar isso, inúmeras imagens para esse computador, e o que você espera é que ele produza um programa capaz de identificar confiavelmente cachorrinhos. Esse aqui é o seu resultado, esse aqui é o objetivo da Machine Learning. Daí isso sim, daí você pega e entrega lá para o seu cliente, né, que vai utilizar isso daqui no seu dia a dia. E aqui nós temos as diversas linhas de inteligência artificial, né? Singulistas, que a gente já falou bastante, conexionistas, que a gente já falou bastante, e tem as outras que a gente ainda não falou quase nada, né? Que é evolucionário, que usa algoritmos genéticos, Bayesiano, que é inferência probabilística, kernel machines, que eu queria falar um pouco, mas não deu para entrar nisso aqui. Então, com relação aos conexionistas, né? Vou falar um pouco do simbolismo. Então, o simbolismo normalmente vai resolver o problema, digamos, com base naquele tree search, né? Você vai tentar analisar as diversas soluções para um certo problema, tentar encontrar através da pesquisa com relação a qual que é a melhor solução para esse problema, através de criar uma estrutura, e através da pesquisa, através dessa estrutura, qual que seria, digamos, o caminho mais eficiente para você chegar a esse resultado, ou qual que seria o mais rápido, ou o mais curto, ou que daria o melhor resultado em diversas condições. Então você vai ter, digamos, variantes, né, de pesquisa, mas todos teriam, digamos, essa ideia geral de que existe uma criação de uma certa árvore, e você, digamos, faria uma otimização de pesquisa dessa árvore, enquanto que o conexionismo, a principal ferramenta é a backpropagation, que é o que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. A gente percebeu que o Perceptron de um único layer não conseguia resolver o nosso problema. Ele não dava conta dos limites que a gente estava encontrando. Então levou 15, 16 anos para se resolver a limitação do Perceptron de um único layer, para a gente poder superar aquela limitação, mesmo já existindo uma fórmula para que resolvesse aquilo, principalmente porque não havia poder computacional para dar conta do tipo de matemática necessária para se superar, para se treinar multi-layers perceptrons. Porque quando você tem aqui esse tipo de função, ela é bastante fácil de você calcular, mas a partir de vários layers você não consegue propagar os pesos. E quando você tem uma função como essa aqui, você pode utilizar a regra da cadeia para propagar o erro através dos layers. Com esse aqui você não consegue utilizar cálculo, porque essa função não é diferenciável. O limite do lado esquerdo e do lado direito é diferente, então não tem como se utilizar cálculo. Mas o cálculo requer poder computacional muito elevado. Você chega aqui, o resultado que você
obteve não é o mesmo que você quer, então você vai aplicar aquela fórmula que a gente viu. Então você vai criar uma série de derivadas parciais que vão ter que ser aplicadas levando em consideração todos esses outras interconexões aqui que vão ter que ser atualizadas, e esse processo vai ter que acontecer iterativamente, layer após layer, inúmeras vezes, até convergir, até encontrar a parte mais baixa desse vale aqui. Mas o resultado é bastante interessante, ele consegue fazer coisas que eram inimagináveis dentro do Perceptron de um único layer, né? Aqui temos um reconhecimento de palavras, né? Você consegue separar palavras head, head, hood, que algo que seria completamente impossível para aquele tipo de layer. Outra vantagem é que à medida que você coloca layer, digamos, a complexidade aumenta linearmente, enquanto se você for colocar células paralelamente, né, nesse sentido, ao invés de em profundidade, a complexidade iria aumentar exponencialmente, então isso melhora bastante do ponto de vista prático. Porém, o poder computacional necessário para você propagar o erro é aumentado brutalmente. E rapidamente já foram vistos resultados bastante interessantes. Só que é claro, a gente sempre tem que se ater a alguns shortcuts. Aqui nós temos esse paper, Autonomous Land Vehicle in a Neural Network, publicado em 89, que se trata de um carro capaz de dirigir sozinho, utilizando apenas 29 neurônios. E funcionava bastante simples. Você tem aqui, de uma forma bastante simples, você tem aqui uma câmera. Essa câmera tem uma tela de 30 por 32 pixels, que aqui tem a imagem do que essa câmera realmente vê. E ela separa o que é rua, o que é não rua, estrada, não estrada. Dependendo do que ela encontra, ela vai passar a informação para os neurônios intermediários, e eles vão gerar uma informação que vai fazer com que o volante gire mais para a esquerda ou mais para a direita, mantendo o carro em sua devida direção. E o sucesso foi bastante grande. Eles conseguiram cruzar os Estados Unidos de leste a oeste apenas em 2 pontos. O motorista teve que tomar o volante porque eram 2 cruzamentos que não tinha mesmo como se fazer isso com essa tecnologia. Mas mostra que essa solução bastante simples, embora para a época era um poder computacional bastante elevado, permitia fazer isso, né? Mas seria impensável você fazer isso com o Perceptron de um único layer, né? Porque não teria como realizar isso, esse tipo de computação. E também era necessário que se atingisse um certo nível de desenvolvimento tecnológico, porque a velocidade de processamento necessária para se tomar esse tipo de decisão em tempo real não era acessível sem que houvesse que os computadores estivessem já disponíveis, né? Aqui a gente está falando de computadores como PDPs e depois IBM PC e eventualmente 386. Estamos falando de computadores extremamente poderosos para a época. E daí, aqui já estamos em 2006, o que já nos permite colocar vários layers intermediários, e esses layers intermediários vão fazer a extração de características de modo a obter resultados cada vez mais precisos. E isso seria totalmente impensável sem
placas extremamente baratas aqui, né, que elas custam um valor extremamente baixo, mas tem um alto poder computacional, né, tem 3.584 processadores internos. E exatamente o tipo de processamento que essas placas são capazes de fazer, a matemática que elas realizam, é exatamente o tipo de matemática necessária para esse tipo de aprendizagem, para esse tipo de tecnologia. Então elas vêm bem a calhar, embora não tenham sido desenvolvidas para isso. Elas fazem o tipo de cálculo que é necessário. Além disso, elas têm bastante memória embutida nelas, uma memória de alta velocidade. Você tem que considerar que a memória hoje DDR4 funciona 2400 MHz. Essas placas utilizam memória GDDR5, que funciona 10.000 MHz, que estão extremamente próximas da unidade de processamento, né? E elas vêm com 12 GB de memória, já facilmente acessível. Então você pode ficar manipulando esses dados de maneira bastante próxima da CPU, fazendo todas aquelas operações de matrizes, fazendo todos aqueles cálculos matemáticos, sem você comprometer o teu processador central, que pode liberar para outras operações que também serão importantes para machine learning, mas essas operações mais brutas podem ser feitas diretamente na placa de vídeo. Sem falar que você pode pegar e colocar várias dessas placas de vídeo, 4 placas de vídeo para uma mesma CPU controlar, então aumentando ainda mais a performance do sistema. Então daí você vai ter essa noção de que cada layer desse vai extrair features. Aqui você vai ter, digamos, essas linhas, esses pontos. Aqui você vai ter partes